Sabem o que é um livro uau? É este livro. Olá, desculpem esta voz, mas ponham aqui 100% de entusiasmo em relação a este livro. E estou a falar de Um Golpe no Céu, a história real de um crime, de Janine Cummins. Antes de falar do livro, quero-vos pedir o habitual: subscrevam o canal, acionem o sininho para receber as notificações, ponham um like no vídeo, não se esqueçam de comentar e, por favor, sigam nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Este livro é da mesma autora da Terra Americana. Se vocês se bem recordam, eu adorei, amei de paixão a Terra Americana. Foi um livro que eu achei que naquele ano foi dos melhores livros, se não o melhor livro que eu li. E, portanto, quando vi que ela ia lançar em Portugal este livro, fiquei muito curiosa. E esta é outra coisa. Não tem... é tão dramático como a Terra Americana, se não mais, ainda por cima por se tratando de uma história real, mas é um livro que eu acho que a autora teve que escrever para si mesma. Esta história é a história de um ataque que o seu irmão e as suas duas primas sofreram numas férias que eles estavam a passar junto de uma barragem, uma cachoeira, de uma ponte, onde tiveram um encontro de terceiro grau com alguns jovens cujo único objetivo foi fazer-lhes mal por lhes fazerem mal. É uma história dramática, é uma história sobre a violência gratuita da pior forma, mas é essencialmente uma história sobre sobreviventes. Porque a Janine é irmã de uma das vítimas e é prima direita das outras duas vítimas. Portanto, foram os três atacados e a Janine tem essa relação familiar com eles. E o livro trata exatamente desse ataque e trata essencialmente da forma como o irmão foi depois tratado. Ou seja, não havendo vestígios aparentes de haver mais ninguém naquele sítio, senão aqueles três jovens, o Tom, o irmão da autora, em 1991, portanto já estamos no final do século XX, é tratado como se fosse ele um dos malfeitores. E é tratado de uma forma ignóbil. A polícia que quer resolver o caso, trata-o de uma forma que a mim me levantou sérios problemas de humanidade por parte da polícia. E depois é aquela sensação de injustiça, porque sempre que há um julgamento, mesmo quando as pessoas que estão a ser julgadas são as pessoas que deveriam ser julgadas, a vítima tem sempre que reviver aquilo que se passou com ela. A vítima tem sempre que voltar àquele momento nefasto, tem sempre que voltar àquele momento da agressão e tem sempre que voltar a reviver aquilo que não vai nunca conseguir esquecer, mas que no mínimo quer tentar, por alguma forma, que saia da sua mente de uma forma tão sistemática. É um livro muito mais do que um livro sobre uma agressão, é um livro sobre sobrevivência após a agressão. E aquilo que me incomodou foi exatamente isso, porque eles acabam por regularmente, até porque cada vez que um dos agressores tenta de alguma forma alterar alterar a visão que a justiça tem dele, ou tenta de alguma forma poder não ser tão culpabilizado, falo de uma forma, pode fazê-lo por uma questão de justiça, mas a verdade é que esse voltar àquele sítio implica que a vítima também tem que voltar àquele sítio. E, portanto, o viver depois acaba por não ser um viver depois, mas acaba por ser um viver permanente, ou pelo menos regular, daquele acontecimento. Isso é, no mínimo, acho eu, perturbador e acaba por destabilizar quem está à volta. É um livro de memórias, obviamente, porque ela vivenciou isto, e é um livro também de família. A forma como a família se vai ligar e se vai auto-apoiar, porque são três primos, portanto há ali pelo menos
dentro da mesma família há duas casas que estão implicadas, mas eles são uma família grande, aquelas mulheres, aquela mulher e aquele homem tinham outros irmãos que criaram uma rede de apoio que não só ao jovem, mas também não só a quem padeceu diretamente daquela violência, mas também a quem sofre de outra forma, nomeadamente os pais e os irmãos. É impressionante a forma como esta família se junta e é impressionante a forma como a Janine nos descreve essa vivência por parte do outro, dos pais, dela própria irmã, da irmã das primas, e essa ligação familiar que existe, que não se quebra, curiosamente, e eu achei no início do livro que de alguma forma poderia quebrar-se, mas não, eles têm ali uma família unida, uma família que sabe quem são os seus e que conhece os seus por dentro e que está convicta daquilo que os seus são capazes ou não são capazes de fazer e até onde é que vão ou não vão. E sobre esse ponto de vista este livro é muito interessante. Depois temos a escrita fantástica da Janine. Apesar de ser um livro diferente, não é um livro de ficção, é um livro de memórias, é um livro de não ficção. Isto infelizmente aconteceu mesmo, mas a Janine consegue-nos dar a densidade da tragédia, consegue-nos levar para aquilo que aconteceu a estes três jovens, sem ser a violência gratuita. E depois consegue-nos dar o pós desta gente e a noção de que alguém que sofre um crime deste tipo, alguém que sofre uma violência deste tipo, dificilmente passa ao lado ou dificilmente isso deixa de fazer parte da sua vida ou deixa de estar no centro da sua vida, mesmo que queira recuperar e mesmo que leve a vida para a frente e mesmo que tente viver de uma forma normal. Essa parte também lhe foi roubada e isso é muito interessante de se ver neste livro. Ela acaba por nos dar aqui esta ideia de que todos nós poderemos ser vítimas, esta ideia de que não são só os adolescentes que estão sujeitos a esta agressão e, principalmente, ela mostra-nos que a agressão pode vir de vários sítios, até daquele que nós achamos que será aquele que nos protege, como as forças policiais. Portanto, ela aqui acaba por nos dar uma dimensão maior de apenas um crime. Por fim, dá a voz ao Tom, e quando ela dá a voz ao Tom, ela acaba também por lhe dar uma hipótese de libertação e, ao mesmo tempo, por dar uma forma de homenagem às primas e àquela família que se uniu à volta daquela tragédia, muito bonita. Confesso que acabei o livro em lágrimas, acho o livro muito comovente, acho que ela escreve muitíssimo bem. E depois de Terra Americana e deste Um Golpe no Céu, juro-vos que dou-vos a minha palavra de honra que quero ler tudo o que esta senhora escrever, porque ela escreve de uma maneira fantástica, de uma maneira maior, e é uma das grandes escritoras da nossa atualidade, sem margem para dúvidas. Leiam, vale bem a pena. Não é um livro fácil, mas é um livro que é preciso ser lido para ter consciência daquilo que é um simples ataque, que é algo que é visto pelos agressores como algo sem importância, que é visto de uma forma quase de supremacia, porque há um momento em que eles acham que vão conseguir enganar toda a gente e há um momento em que eles acham que vão conseguir que a sua história prevaleça face à história do Tom e essa sobranceria, essa prepotência face a tudo e a todos é algo com que nós nos podemos deparar em cada esquina e é algo que devemos ter consciência que pode ser complicado. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.